um salgado de tabuleiro ou de assadeira, como queira, com uma massa deliciosa. Aqui eu fiz com recheio de calabresa, mas você pode fazer de frango, de camarão, de bacalhau, daquilo que você quiser. Eu vou colocar aqui no meu bowl 240 ml de leite integral, temperatura ambiente, 3 colheres de sopa de açúcar, que deram 40 gramas de açúcar, meia colher de sopa de sal, que foi 10 gramas, e eu misturei bem, coloquei uma colher de sopa de margarina em temperatura ambiente, certo? Prefira sempre tudo em temperatura ambiente, tá, pessoal? Mexe, mexe para que os ingredientes se incorporem tudo muito bem. E eu adicionei 10 gramas de fermento seco para o pão, aquele biológico. Se você for trabalhar com fermento fresco, são 3 tabletinhos, certo? Aquele para pão, que daria 30 gramas do fermento fresco. E fui colocando aos poucos a farinha, tá? E fui mexendo, mexendo. E lembrando que a farinha sempre ela é peneirada antes, tá certo? Eu coloquei mais ou menos umas 400 gramas de farinha no bowl. Fui mexendo. Se você quiser, você também pode bater na batedeira, na planetária, tá certo? E você vai mexendo aqui. Eu preferi fazer na mão, certo? E vai colocando também mais farinha. E aqui ela já está pesada, a minha massa. Eu vou colocar ela na bancada, certo? Coloquei na bancada e coloquei mais 100 gramas de farinha, aproximadamente, na bancada, para que ela possa continuar absorvendo. E eu vou sovar essa massa para liberar a rede de glúten dela, tá? Eu sovei mais ou menos de 5 a 10 minutos. Eu acredito que cheguei até 10 minutos. Quanto mais sovar, melhor, para que ela desenvolva bem o glúten. Depois de bem ensovada, eu deixei ela, eu fiz uma bola e coloquei ela, só piquei um pouco de farinha no meu bol, em cima também. Eu cobri com um pano e deixei ela descansar por 20 minutos. Depois de descansada, eu peguei e fiz o seguinte: eu piquei aqui, eu vou abrir a massa e vou mostrar para você. Olha, ela só descansou, ela não fermentou, tá certo? Dividir ao meio, não puxa a sua massa para que não arrebente a rede de glúten, sempre corta, senão ela fica dura. Reservei a outra metade no meu bol e vou abrir aqui bem a minha massa. Deixa ela certinha, deixei ela retangular. A minha assadeira, ela mede 45 por 30, tá? Deu uma assadeirona. Eu não abri a massa muito grossa, eu abri a massa bem mais fina. Eu untei também a assadeira com desmoldante caseiro que eu tenho aqui no canal. E vou colocar, ajeita bem na lateral, tá, pessoal? Ela não é uma torta, lembrando, ela é um salgado, por isso também que ela vai pouco recheio. Aqui eu trabalhei com 2 calabresas picadas bem fininha na ponta da faca. Eu coloquei uma cebola média picada, se você não gosta de cebola, você não coloca. E coloquei a mussarela para que ela desse liga na calabresa, para que quando for partir, ela vai segurar um pouco essa calabresa para que não saia calabresa de um lado e massa do outro, certo? Ajeito bem, é uma camada bem fina, porque ele não é torta, como falei para você. Ajeitei bem todo esse recheio, foi o suficiente para esse tamanho de assadeira, tá? E a massa também é suficiente para o tamanho dessa assadeira. Ah, eu não quero um salgado desse tamanho, eu vou fazer para casa. Diminua a receita, faça metade, tá bom? Não é problema. Aqui eu tô abrindo também para colocar a parte de cima da minha torta. Olha como essa massa, pessoal. Ela desliza super bem, é super, super leve e gostosa de trabalhar. Eu coloquei em cima para medir o tamanho da minha assadeira, certo? E vou cobrir, enrolei no rolo aqui a minha massa para ficar mais fácil.
e cobri. Olha lá, olha, eu tô medindo ainda, que não tinha dado certo ainda. E vou cobrir o meu salgado, tá? E assim, só que eu calculei um pouco errado aqui. A cobertura, a massa de cima. Então, o que que aconteceu? Ela teve algumas emendas, mas não tem problema. Continua fazendo mesmo assim, que se eu tirasse a massa, já estava com calabresa e ia complicar. Cobri e deixei descansar por mais 20 minutos, tá certo? Depois disso, eu vim e cortei os quadrados, certo? Com uma espátula. Quadriculei toda a torta, no tamanho de 4 dedos, mais ou menos, de largura, depois 4 de comprimento. E como eu falei, ela deram 12 fatias, 12 pedaços, tá? Mas aí você vai cortando devagar, ver se foi até o fundo a sua espátula, para que não haja problema. Eu assei em forno pré-aquecido a 200 graus, tá? O meu demorou 35 minutos para assar a minha massa. Você pré-aquece o forno e depois você vai colocar. Demorou, foi 35 minutos, sim. É rapidinho, tá? Tá vendo? Agora eu virei e vou cortar no outro sentido também, para deixar tudo mais ou menos igual, tá bom? E você vai, depois que ela fermentou, que você vai fazer isso, né? E daí, o que que acontece? Olha, ela não tá massa, igual eu te falei, ela não ficou tão bonita a cobertura, mas depois no forno ela vai se ajeitando, tá certo? Procura cortar tudo mais ou menos do mesmo tamanho, para não ficar uma coisa desproporcional. Depois eu passei um ovo e salpiquei o orégano em cima e levei para assar. Gente, ficou uma delícia esse salgado. Olha, retirei já do forno, ele tá super quente aqui, super delicioso. Faça e depois você me conta, tá ok? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar aquele joinha. Olha a delícia, pessoal. E um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.